de mais nada, antes de tudo, eu quero dizer que esse evento está sendo gravado, tá? E vai se tornar público, então a imagem de vocês vai estar disponível. Peço, se vocês autorizam, a gente continua. Tá. Então, tá. Sim. Então, muito boa noite a todas e a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o professor Roberto Chiacri, docente e pesquisador da Universidade Metodista de São Paulo e diretor da Cátedra Unesco UMESP de Comunicação para o Desenvolvimento Regional. E antes de nós começarmos mesmo, eu gostaria de pedir um minutinho de silêncio em homenagem às vítimas dessa descabida pandemia devastadora. Um minutinho. Muito obrigado. Então, hoje a gente traz aí até vocês mais uma edição da série de webinars promovida pela Cátedra Unesco MESP, com participação dos grupos de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Metodista e, claro, com os nossos ilustres convidados e convidadas. Hoje, quem está aqui com a gente é o Grupo SENA, Comunicação, Enunciação e Narrativas, coordenado pelo professor Dr. Matheus Yuri Passos. O Matheus Yuri Passos é professor do Programa de Pós-Graduação da Universidade Metodista de São Paulo e editor da revista Comunicação e Sociedade. Líder do Grupo SENA, de pesquisa, doutor em Teoria e História Literária pela Unicamp, com estágio sanduíche na Ludwig Maximilians Universität München, e mestre em Ciências, Tecnologia e Sociedade pela UFSCar. Integra a coordenação da Rede de Pesquisa Narrativas Midiáticas Contemporâneas, RENAME, do SBPJ. E o professor Matheus convidou para essa nossa conversa de hoje a professora doutora Ana Luísa Coelho de Moraes, da Universidade do Minho, pós-doutoranda no Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, SEX, da Universidade do Minho, Portugal, com o projeto de pesquisa Notícias de Casa, Identidades Lusófonas e Interlocução. Líder do grupo de pesquisa Estudos Culturais em Comunicação Contemporânea, CNPq, foi docente do programa de pós-graduação em Comunicação e Contemporaneidade da Faculdade Casper Libero, é doutor e mestre em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e pós-doutoranda em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal da Bahia. Muito obrigado, professora Ana. Já agradeço desde já, é um prazer revê-la e fico muito contente por ter aceito o nosso convite. E o professor Dr. Marcos Paulo da Silva, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, docente e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, líder do Grupo de Pesquisa Cotidiano e Noticiabilidade, presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, doutor em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo, com estágio sanduíche na Syracuse University de Nova York, mestre em Comunicação Midiática pela Universidade Estadual Paulista, Júlio Mesquita Filho. O senhor também, professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado por estar aqui, um prazer em conhecê-lo. E eu passo a palavra agora. Antes, eu vou dizer um pouquinho a dinâmica, como vai ser, são 1h30 mais ou menos de duração, a gente meia hora para cada convidado, para sua exposição, até meia hora, depois a gente tem mais meia hora de perguntas, né, e respostas. Eu passo a palavra, então, ao professor Dr. Matheus Yuri Passos. Com você, Matheus. Obrigado, Roberto. Queria agradecer também à Cátedra Unesco e ao Roberto Chiacri pela organização dessa série de webinars. É a segunda que a gente faz, né? A gente já teve um primeiro ciclo no ano passado, que também foi bem interessante, bem proveitoso. E queria agradecer à Ana e ao Marcos por toparem, né? Pelo aceite em participar desse webinar. A gente tem no Grupo SENA, o Grupo SENA é um grupo até recente, né? Ele tem
está no seu segundo ano agora de existência, e a gente tem se focado no estudo de narrativas das mais diversas naturezas. Os dois colegas, né, tanto a Ana quanto o Marcos, sabem que eu trabalho com jornalismo literário há muito tempo, mas o grupo expandiu esse escopo também para pesquisas em histórias em quadrinhos, em animação, com possibilidade de abertura para ficção seriada e outras formas aí de narrativas. E a gente vem fazendo, desde o ano passado, um ciclo de estudos com algumas teorias, né, com algum substrato teórico, né, e metodologia de análise de narrativas, principalmente a partir da literatura, né, principalmente a partir da teoria literária. A gente fez um ciclo ali com formalistas russos e a crítica ao formalismo. E desde o ano passado já vi, inclusive, a intenção de diálogo com os dois colegas por conta de trabalhos deles que a gente conhece, né? O trabalho da Ana com estudos culturais, o trabalho do Marcos com a sociologia das formas, do Franco Moretti, que são duas perspectivas bastante presentes nos estudos de narrativa, né? Nos estudos de literatura principalmente. Estudos culturais são bem mais amplos do que isso, mas a gente queria ouvi-los, então, conversar com vocês para perceber algumas das contribuições, alguns dos pontos interessantes dessas perspectivas para o tipo de trabalho de pesquisa, das investigações que o grupo tem conduzido. E, quem sabe, né, pensar em colaborações futuras. A gente está vendo já vários pontos de diálogo interessantes entre o que vocês nos dizem, pelo menos nos textos, e as várias dissertações, teses e outras pesquisas que a gente vem fazendo. Então, bem-vindos também aos convidados dos convidados que também vieram participar aqui da webinar. A gente já tinha combinado previamente, então, a dinâmica. Eu vou passar a palavra, então, convidar a Ana Coiro a falar. Então, a gente combinou mais ou menos ali entre 25 e 30 minutos de fala. Quando chegar nos 25, eu te dou um aviso, acho que aqui pelo chat, para você ter uma ideia que ainda tem 5 minutos. O mesmo caso do Marcos, né, que eu vou depois chamar na sequência. E, por fim, então, a gente vai ter essa meia horinha para o pessoal fazer perguntas e a gente conversar um pouco. Tá bom, então. Bom, boa noite a todas e todos. Prazer em conhecer o professor, que é o único que eu não conhecia ainda, Marcos Paulo. Oi, Roberto. Oi, Matheus. Prazer em revê-los, ainda que, né, nestas circunstâncias. Eu fiquei pensando, Matheus, sobre a questão, as palavras-chave, né, ou a palavra-chave do teu grupo de pesquisa, que é narrativas, e a palavra-chave com a qual eu trabalho, que é estudos culturais, ou a expressão-chave, vamos dizer assim. E aí eu vejo tanto uma quanto a outra palavra ou expressão, um tanto quanto demonizadas atualmente, né? Esses dias até marquei o Matheus numa história de narrativa aí que alguém colocou, que afinal o que é narrativa? Eu pimba Matheus ali, marquei nos comentários. Bom, então vamos falar dessas duas palavras ou expressões-chave demonizadas. Então, assim, acho que eu pensei em falar nos estudos culturais, primeiro, as narrativas acerca dos estudos culturais, e num segundo momento, as narrativas dos estudos culturais, né? Então, eu acho que, sim, acerca dos estudos culturais, começamos com essa demonização, né, que vai dizer que, enfim, que isso nem teoria que isso não tem força epistemológica, que é uma, aí, por conta de um elogio que a Heloísa Buarque de Holanda fez, que é uma teoria viajante,
aí acabou sendo demonizado também, né, usado para demonizar como teoria viajante. E é sim uma teoria viajante, né, uma teoria que começa lá no final dos anos 50 a se consolidar no Reino Unido, mais especificamente ali nas grandes universidades, né, de Cambridge e de Oxford, e dali se mundializam, né? Os estudos culturais se mundializam a partir da criação do Centro de Estudos Culturais Contemporâneos junto à Universidade de Birmingham, né? Foi criado um centro, enfim, um tipo de uma linha de pesquisa dentro do programa de pós-graduação deles, cuja estrutura é diferente da nossa, mas enfim, para aproximar seria isso. E nesse centro esse centro começou a receber pesquisadores do mundo inteiro, né, da Nova Zelândia, da América Latina, enfim, e de fato, né, de todo o Reino Unido, né, aí com todos os países que o compõem. E, então, de fato, virou uma teoria viajante, né, da qual aí cada país, cada região se apropriou, né, de acordo com as próprias contingências, né, e tem um autor que fala muito, assim, que fala que os estudos culturais são terrivelmente contingenciais, né, que eles então respondem às contingências, né, e por isso, e nesse sentido, são sempre contemporâneos, porque cada um desses lugares por onde viajou a teoria dos estudos culturais, ele foi apropriado de uma maneira muito própria. Claro que a gente conhece melhor aqui a maneira pela qual os estudos culturais foram apropriados pela América Latina, né? Então nós vamos ter grandes nomes como Canclini, né? Que eu tive a honra de entrevistar. Isso eu sempre falo porque é um ponto alto da minha carreira. Eu entrevistei, junto com outros colegas, o Néstor Garcia Canclini para a revista Famecos, né? Então, enfim, e traduzi um texto dele também para um livro um capítulo de livro que saiu aí, que eu traduzi um texto dele. Então, assim, o Canclini é um grande nome dessa teoria quando ela aporta aqui na Latinoamérica, e Martim Barbeiro e Orozco e outros nomes. Mas, enfim, antes dessa viagem, né, ao surgir, como é que surgem os estudos culturais? Em torno de 3 nomes, né, e aí qual é a narrativa sobre os estudos culturais? Que a gente encontra normalmente naquele capítulo de dissertações e teses, né, que vai dar o breve histórico, que é o que eu chamo o capítulo breve histórico. Então, vai situar aí de onde falam os estudos culturais. E normalmente essa narrativa acerca dos estudos culturais vai trazer que eles começam com o trio fundador, né, Richard Hogarth, Raymond Williams, né, e Thompson, né, o Palmer Thompson, Edward Palmer Thompson, porque tem um outro Edward Thompson, que não é o dos estudos culturais. Então, Edward Palmer Thompson, Raymond Williams e Richard Hogarth. E esse era o trio, é considerado o trio fundador, e nas narrativas acerca dos estudos culturais, então, muito se salienta os 3 primeiros livros, né, deles, então, The Making Of, o Making Of da Classe Operária, do Palmer, né, que é do Thompson, eu já chamo de Palmer, que é para não confundir com o outro Edward Thompson, que é um livro de um historiador. Então, ele vai contar aí como é que foi a formação da classe operária inglesa, né? Lembrando que, naquele momento, a questão da classe
social era bastante forte, né? Foi isso antes do neoliberalismo, que aí deixou tudo em terra arrasada, todo mundo com a mesma, todo mundo desclassificado, digamos assim, mas enfim, era uma classe operária era muito forte, né? E então é a partir dela que eles falam. O Edward Palmer Thompson como historiador, o Richard Hogarth e o Raymond Williams a partir dos estudos literários, e aí tem uma aproximação muito grande com a questão da narrativa. Então, por enquanto, eu estou falando acerca da narrativa acerca dos estudos culturais. Então, vamos dizer que os estudos culturais começam com os livros Cultura e Sociedade do Williams, a formação da classe operária do Thomas Palmer Thompson e as utilizações da cultura do Richard Hogarth. Essa tradução, né, é ruim, porque, na verdade, a tradução correta seria literacy, né, que ele fala, então seriam as utilizações do ser alfabetizado, da alfabetização. Então, o que eles se perguntavam naquele momento, aqueles 3 rapazes oriundos das classes operárias eles mesmos, e assim, uma primeira geração desses oriundos, né, da classe operária que chega aí às universidades, né, isso aí embasados porque, como vocês sabem, a Inglaterra é comunista, então eles abriram cota para pobre e tal, e entrou essa gente, né, aí nas grandes universidades. Então, assim, essa narrativa acerca dos estudos culturais se situa, então, nesses 3 livros, né? E então se conta que a partir daí, e que depois foi criado o Centro de Estudos Culturais Contemporâneos junto à Universidade de Birmingham, e que a eles se juntou, como na história dos 3 mosquiteiros, não tem um quarto. Pois então, né, na história dos 3 pais fundadores dos estudos culturais, tem um quarto, que é Stuart Hall, né, que vai entrar e tal. Depois o primeiro diretor do centro é o Richard Hogarth, depois o Stuart Hall assume a direção do centro e fica até o momento em que as feministas, como ele diz, arrombam as portas do machismo que ele mesmo reconheceu, que vinha imperando ali no centro. Então, tem esta narrativa acerca dos estudos culturais, né? Primeiro, que foi fundado por esse trio fundador, depois, ao qual depois se juntou Stuart Hall, que foram, esses livros foram aí fundantes dessa teoria, mas assim, tem uma outra narrativa que eu acho que seguidamente se esquece de fazer, é da atuação dos 4, atuação social, né? Eles eram o que a gente poderia chamar de intelectuais orgânicos. O Raymond Williams, por exemplo, ele dava aula para educação de adultos, né? Porque existia, como eu já falei, tudo comunista, então tinha essa coisa de ter educação para adulto na universidade. Então, ele, quando fez concurso para a universidade, ele fez para ser professor desta área de educação de adultos, né? E ele conta nos seus diversos relatos que ele faz acerca dos estudos culturais, ele conta, inclusive, que ele usava filmes, né, nessas aulas de educação para adultos, com uma terrível dificuldade tecnológica, porque eram ruins os filmes, os aparelhos transmissores também eram horríveis e tal, mas que ele usava muito isso. Então, assim, de outro lado, você vai ter uma participação marcante na história da crítica à mídia,
né, na crítica ao jornalismo. Então, assim, eles têm uma atuação que também vai se fortificar por conta da revista New Left. E o que era a revista New Left? Bom, era o periódico dessa nova esquerda que eles estavam tentando instaurar. Então, era mais do que uma simples teoria acerca de cultura, né? Era mais do que uma teoria acerca, em torno da palavra cultura, de um modo, vista aí de um modo mais antropológico, entre aspas, era mais do que isso, né? Era pensar, e aí esses próprios livros deles também trazem isso, e a sua prática social também traz isso, mas era pensar como é que efetivamente viviam os sujeitos nessas culturas, né? O que de efetivamente vivido havia ali. Isso contrastando com o que era registrado, documentado. Então, ele vai falar da cultura vivida, da cultura registrada ou documentada, e eles vão falar, especialmente o Williams, eu estou citando agora, né, do livro The Long Revolution, ele vai falar que existe também a cultura das tradições seletivas, né? Então, se tem uma cultura que é vivida pelos sujeitos, no próprio registro, na própria documentação dessa cultura, né, já existe aí um primeiro filtro, dirão todos os jornalistas aqui presentes, né, que é uma primeira mediação, digamos assim. E depois, né, ele vai falar que existe a cultura das tradições seletivas, quer dizer, o que é selecionado para dizer que é cultura, para se dizer que é cultura. E aí vem toda essa questão deles de ter uma visão de plebeus, né, que vieram ali dessa classe operária. Eles não estão falando como observadores à distância, mas como membros dessa classe operária, né? O Williams tem um texto muito bonito que é quase literário, que é A Cultura é Ordinária, né? Culture is Ordinary. Então, tem muita gente que... A própria Maria Elisa Sevasco, ela traduz como a cultura é comum, né? Porque ordinário tem outro sentido aqui no Brasil, né? Mas tem esse sentido de ser comum mesmo, e eu prefiro o ordinário, porque é bem isso mesmo, é o que é da ordem do dia, né, que interessava. E ele, nesse texto, ele conta que, de uma forma quase poética, ele conta que o avô era um peão de fazenda, um arrendador, né, daqueles arrendatário, que moram na fazenda e tal. Quando o serviço dele não foi mais necessário, a partir aí do quanto o campo começa a se mecanizar, né, nós vamos pensar que a Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial, e a partir daí o campo começa a se mecanizar, e é preciso, então, é necessário um menor número de trabalhadores. Então, o que acontece? Joga essa gente para a cidade, né? Então, quando ele perdeu aí mas para eles estão perdendo o lar, né? Então, aí eles foram para a cidade. Aí a segunda geração, então, o pai de Raymond Williams era o que sintomaticamente trabalhava na aviação férrea, né? Então, essa coisa do campo, depois mecaniza o campo, vai trabalhar justamente aí com um símbolo dessa modernidade citadina, né? Metropolitana, enfim, que é a aviação férrea. Então, o pai dele trabalhou como era fiscal aí na aviação férrea. E ele é o primeiro, a primeira geração a entrar numa faculdade e depois se tornar um professor né, de faculdade, enfim, mais que isso, um teórico importantíssimo. Então, assim, essa narrativa acerca dos estudos culturais, que vem trazendo um histórico em cima desses livros, é preciso que ela seja assim, contextualizada neste sentido. Eles não estavam falando de, né, como o Williams fala em algum momento, eu não estou falando, ele fala da casa de chá, né, porque em vez de ter
vai comer inglês, tomar chá em vez de tomar café, uma coisa incrível isso. Então, eles têm a casa de chá, em vez de ter ali a gente chama de cantina, né? Então, ele fala que na universidade, que tinha aquela cultura da casa de chá, né, onde as pessoas discutiam grandes autores, né, isso tudo da literatura, ele vem da literatura, né, dos estudos literários, e aí ele diz que, bom, que o que eles traziam não era a cultura da casa de chá, que eles traziam era essa, né, que vinha aí das próprias histórias de vida deles. Então, acho que essa narrativa acerca dos estudos culturais, né, a gente precisa trazer um pouco do que era a prática, né, do que era a participação política deles, né, quando eles, enfim, se associam à New Left, que como diz já citei, vou citar de novo a Maria Elisa Sevasco, era uma questão aí de não aceitar as diretrizes do Partido Comunista que vinha de Moscou. Por quê? Porque estavam profundamente aí decepcionados com a atuação de Stalin. Basicamente é isso que ali implode de alguma maneira todos os partidos comunistas em todas as partes do mundo, né? Então, o que aconteceu com eles? Eles estavam tentando responder aquilo, né? E tentando pensar menos numa coisa de que naquela tríade, né, de que mudando as bases econômicas muda a superestrutura enfim. E o que eles estavam querendo dizer não basta, né? Não basta que se mude as bases econômicas. Os meus cachorros resolveram participar aqui. Não sei se vocês estão ouvindo. Bom, enfim, que não basta, era isso que eles queriam dizer, não basta, né? Isso, digamos, do seu ponto de vista de pensar na episteme mesmo do marxismo, e de outro lado, né, na prática da atuação aí de um partido comunista que vinha se pautando sempre, né, por Moscou. Então, eles se posicionaram, a nova esquerda, né, essa New Left é um pouco isso, né, um pouco da questão da epistemológica mesmo, de pensar o marxismo, né, pensar a partir da centralidade da cultura e de se opor, né, às diretrizes de Moscou. Bom, com relação a essa questão aí de pensar epistemologicamente a cultura, né, e pensar na centralidade da cultura, aí eu entro numa coisa que eu sempre coloco, que é do ponto de vista da narrativa mesmo, né? Por que a cultura é central? Eu sempre digo que a narrativa fundadora, né, e vencedora da modernidade é o folhetim, né? Porque se a gente pensar como é que se institui ali na segunda metade do século XIX, como é que se institui a empresa jornalística, né? Ela está baseada num tripé de tecnologia, que vem da Revolução Industrial mesmo, as rotativas, enfim, de alimentação com alimentação para várias páginas, que barateou o custo de produção, o anúncio publicitário, que começa a ser pago, portanto, financiar o jornal, e os leitores, que vêm, o quê? São justamente aquela transição, né, enfim, de pessoas que vêm do campo e se tornam operários ali né, a serviço da própria Revolução Industrial. Então, eu sempre digo que isso acontece nesse momento. E, nesse momento, qual é o carro-chefe narrativo dos jornais? É o folhetim.
ou a sua versão noticiosa, que é o Fediverse, né? Então, esse era o carro-chefe. E eu sempre digo, essa foi a narrativa vencedora, né, daquele momento, e é a narrativa do capitalismo, né? Porque é o sujeito que vence apesar das suas origens, independentemente das suas origens, é o sujeito aí se tornando um vencedor, um herói, alguém que se faz por si próprio, ou seja, é a própria narrativa do capitalismo, né? Não é uma questão de classe, é uma questão de individual, de mérito individual. Então, acho que assim, o folhetim foi a grande narrativa aí que solidificou, que digamos que deu o caráter narrativo, né, de narrativa ficcional e factual, porque que temos o seu filhote, que é o Fediverse, para o capitalismo. Então, ele fortifica esse capitalismo em termos de narrativa. Por quê? Porque ele diz, olha, as pessoas têm seus méritos pessoais, é por isso que elas vencem, né? Não pelas oportunidades que um Estado precisa dar, mas pelos seus méritos. Então, acho que um folhetim é uma narrativa vencedora, é uma narrativa que sustentou, principalmente ficcionalmente, aí a narrativa maior, né, que é o capitalismo. Então, o que eles estão dizendo aí, o pessoal dos estudos culturais, esses pais fundadores? Olha só, a questão da cultura, e este é um exemplo, nessa narrativa folhetinesca que eu estou chamando aí de a narrativa vencedora e solidificadora e reificadora do capitalismo. Então, essa questão cultural, né, essa narrativa, ela faz parte o quê? Da cultura desses sujeitos, né? Então, isso faz parte... isso vai trazendo, ninguém vai ver isso assim como, ai meu Deus, olha só, o capitalismo está nos atacando. Não, são belas histórias, né? Eu vejo muito atualmente, a gente pode pensar nessas histórias de superação, que eu chamo de folhetins. Né? Então, eu vejo, por exemplo, uma vez a gente, num artigo, um orientando de mestrado, e eu analisamos um perfil que se dava da Pablo Vittar numa revista, um perfil, inclusive, laudatório, mas em nenhum momento ele falava, só contava de como ele tinha sofrido bullying na escola, tinha sido debochado, porque afinal era um viadinho, né? Então tudo isso ele passou, mas ele venceu, apesar de tudo isso, venceu, e hoje é a Pablo Vittar e não mais ele, é ela, né? E se impôs assim. Então, é esse espírito narrativo do folhetim. Quer dizer, nessa matéria, por exemplo, nesse perfil, em nenhum momento se dizia, olha, se você procure tal ONG, tá bom, procure o que quer que seja para ser atendido, caso você seja um menino de 13 anos que esteja lendo isso e esteja pensando, poxa vida, se eu for bacana o suficiente, eu vou chegar a ser uma Pablo Vittar, né? Quer dizer, não conta, o foco não é no social, o foco é no indivíduo, no seu mérito. Então, é justamente esse tipo de narrativa, né, que os estudos culturais, nas narrativas dos estudos culturais, né, a gente vai ter aí uma contraposição a tudo isso, né, vai ter uma questão. Então, como eu disse, para além desses livros, tem a participação política deles, a participação no aqui e agora, né, nas circunstâncias da sua, enfim, do seu momento, do seu tempo histórico, né? Então, assim,
são vários os trabalhos deles acerca de como tem um livro inteiro sobre como os jornais ingleses estavam colocando a palavra assalto em questão, né, que era uma coisa nova, que era totalmente nova, e o quanto havia de luta de classes ali, né, porque como é que você fala, porque aquelas palavras que fazem a total diferença, né? Uma coisa é você dizer que o MST invadiu terras e outra coisa é dizer que ocupou terras, né? Então, assim, era contra isso tudo que esses 3 pais fundadores e depois Stuart Hall, o quarto do fundador, né, se colocavam no centro. E ali se discutiam questões como identidade cultural, que esse é um trabalho, né, que, como eu falei, aí eu estou ingressando no pós-doutorado na Universidade do Minho, justamente pensando nisso, né, nessas interlocuções identitárias, né. Então, assim, a questão de identidade cultural muito forte, né? Começamos, então, com a palavra cultura, ou, na verdade, com todos os sentidos que a ela podem ser associados, e nessas narrativas dos estudos culturais a gente vai encontrar muito essa questão política, né? Especialmente num primeiro momento, depois as questões identitárias, e nessas questões identitárias é que entra esse manancial de minorias, né, que acaba fazendo parte aí das narrativas dos estudos culturais. Então, é a questão do negro, né, Stuart Hall traz isso muito forte, é a questão da mulher, né, que as pesquisadoras trazem com muita força, e depois, né, na sequência dessa mundialização dos estudos culturais, e foram aí acrescentadas também as questões LGBTI+, né, então, assim, é com isso que os estudos culturais tratam, né, com a questão de cultura, com a questão de cultura nas classes, o livro do Richard Hogan, as utilizações do literacy, diziam justamente isso, né, como é que essas pessoas leem esses livrinhos populares, né, essas novelinhas populares, e o tempo todo, então, assim, a preocupação é no sujeito, né, e na sua questão de classe social, depois nas suas questões identitárias de gênero, de raça, enfim. E é a partir daí que esta teoria vai sendo viajante, né? Porque, primeiro, que tem essa questão de viajar no espaço, né? Porque sai de lá e ganha o mundo todo. Viaja no tempo, porque vai sempre se atualizando, né, com essas novas questões identitárias, né, que estão aí sempre em voga, né, cada vez mais vão surgindo identidades, como eu sempre digo, aquela LGBT, e foi crescendo, né, no número de letrinhas, que é para dizer o quê? E qual é o sentido disso tudo? É o sentido da inclusão mesmo, né? Então, como é que estes sujeitos todos estão efetivamente vivendo, né? Acho que era isso, que eu já devo ter quase que estourado, não? Deu certinho aqui. Opa, estou me especializando nisso. Ana, muito obrigado. Eu ia fazer uns comentários, mas a gente deixa para depois da fala do Marcos. Tá. Então eu passo a palavra para o Marcos Paulo, da Federal do Mato Grosso do Sul. Marcos também, 25 a 30 minutos, eu te aviso quando estiverem faltando 5. Eu achei esse método aqui de colocar papelzinho, acho que é mais eficaz. Porque senão a gente tem que ficar olhando eu nem abri o chat aqui. Bom, vou sair um pouquinho para... Tá bom. Vocês me ouvem? Sim, te ouço bem. Sim? Matheus, então me avise mesmo sem constrangimento, porque às vezes eu também me perco no tempo aqui. Tá? Sou desse também.
Se você colocar o papelzinho e eu não ver, você pode chamar no áudio. Tá? Então, boa noite a todas e todos. Agradeço uma vez mais o convite da Cátedra Unesco, da Universidade Metodista. É sempre uma honra voltar, ainda que virtualmente, à casa onde eu me doutorei. E já faço esse gancho do meu contato com essa, podemos chamar assim, corrente teórica ou linha teórica, né, que é muito baseada na obra e nas reflexões de um teórico especificamente, né, que é o italiano Franco Moretti, atualmente não, já há alguns anos, né, professor emérito de literatura inglesa na Universidade de Stanford, e porque coincide, de certo modo, o meu contato com as reflexões do Moretti com o meu próprio ingresso no doutorado em 2009. E o que acontecia, né, em 2009? O Franco Moretti lançava no Brasil, na verdade, a editora Kozak Naif, né, que não existe mais, infelizmente, né, lançava no Brasil a primeira e única edição da cultura do romance, esse calhamaço aqui da Kozak Naif, que foi um dos volumes, o único volume, na verdade, publicado em língua portuguesa. Originalmente, essa série, a série O Romance, né, organizada pelo Moretti, foi publicada em 5 volumes na Itália e nos Estados Unidos, e a Kozak Naif publica um único número aqui no Brasil, né, que é a cultura do romance, que é esse que eu mostrei aqui. Então, em 2009, eu, né, ingressando no doutorado, tendo contato, e o Moretti, e esse livro ganha, né, uma certa repercussão no Brasil com essa edição. E eu estou contando tudo isso porque o Moretti, então, ele vem ao Brasil para o lançamento do livro. Ele tem uma interlocução grande com alguns teóricos, né, brasileiros, inclusive pessoas que são convidadas, né, para escrever nessa coletânea, como Robert Schwartz, e ele concede, em 2009, uma entrevista à Folha de São Paulo, para o finado Caderno Mais da Folha de São Paulo, né, que era um caderno com textos assim, circulava aos domingos, né, na Folha de São Paulo, com textos mais refinados, uma linha um pouco de crítica literária, e essa entrevista me chamou muita atenção. Estou falando tudo isso como uma introdução, né, para ver, né, para o modo como eu tenho contato com esses textos, né. E ele concede essa entrevista com um repórter chamado Rafael Cariello, que pergunta de início para ele, assim, né, abrir aqui a entrevista, né? O senhor diz que algumas características do gênero romance no Ocidente têm a ver com um padrão de consumo específico que passou a marcar essas sociedades a partir do século XVIII. Poderia explicar? E aí o Franco Moretti, né, um especialista em literatura europeia do século XVIII, século XIX, principalmente século XIX, responde: no século XVIII, houve certamente um aumento significativo no consumo de luxos cotidianos, como tecidos, relógios, móveis, café, etc. Também houve um aumento no consumo de livros e de romances. Geralmente, os historiadores literários buscam uma explicação para esse aumento na venda de livros na própria estrutura dos romances, que seriam mais bem escritos, mais realistas, mais interessantes para os leitores e por aí vai. Procurei uma explicação alternativa para o fato de repente, os romances venderem mais. Defendi que a razão deve ser semelhante àquela que levou, no mesmo período, à produção e a um consumo maior de relógios de pulso, por exemplo. Essa resposta me chamou muita atenção, né? Falei, olha só um movimento teórico que esse crítico literário propõe, né? Ao invés dele estudar a disseminação de uma determinada modalidade de romance, né? Num determinado período na história, na própria estrutura dos romances, ele está tendo um olhar para o entorno desses romances, né? Ele vê no mesmo movimento de um aumento de um consumo de luxos cotidianos por aquela burguesia do período, como café, relógios, né? Um certo padrão de consumo de bens culturais. Então, ele vai buscar nas características, na vida cotidiana, né, elementos, chaves explicativas
ou palavras-chave para usar já um método que ele trabalha depois, né? O que ele vai chamar de keywords, né? Que são palavras-chave dos romances para estudar essa disseminação, o que essas palavras que estão nos romances também, como identificar no plano da cultura e da vida cotidiana essas palavras, enfim. E ele vai buscar, então, no universo extralinguístico, elementos para explicar o consumo de romances, né? E aí ele está falando do século XIX, né? Dos romances burgueses do século XIX, isso no recorte dele na Europa, claro. Né? Eu, então, comecei a me deparar me interessei pela obra do Moretti a partir de 2009 e comecei a ler, né? Essa ideia de que o próprio título aqui, né, proposto pelo Matheus, né, do webinar, né, de Sociologia das Formas, eu fui depois, né, chegar a essa nomenclatura mais tarde, né, posteriormente pelo próprio Moretti, né? É o subtítulo, por exemplo, de um dos livros dele publicado no Brasil pela Civilização Brasileira, né, o livro, né, Signos e Estilos da Modernidade, que tem como subtítulo, né, Ensaios sobre a Sociologia das Formas Literárias ou da Sociologia das Formas Simbólicas, como ele denomina. Mas o texto que me aproxima mais do Moretti, talvez, que eu tenho mais carinho, que abre minha disciplina na pós-graduação, né, que eu já li, né, inúmeras vezes, que eu trabalho ele inúmeras vezes, e o Matheus me deu a boa surpresa que vocês discutiram, né, o grupo de pesquisa discutiu esse texto recentemente, é O Século Sério. O Século Sério é um ensaio, né, do Moretti, publicado 3 vezes no Brasil, com 3 traduções distintas em 3 momentos distintos. O Século Sério está originalmente na cultura do romance, não na versão em português da cultura do romance, mas ele é publicado pela primeira vez na cultura do romance, originalmente lá atrás, quando ele foi publicado em inglês. Mas esse texto, esse volume, como eu disse, ele é traduzido para o português, né, e circula no Brasil apenas em 2009, com essa edição da Kozak Naif. Antes disso, em 2003, ou seja, 6 anos antes, o Século Sério já tinha ganhado uma versão em língua portuguesa na revista Novos Estudos, do SEBRAP, e circulou bastante. E depois, agora mais recentemente, num outro livro, né, do Franco Moretti, que também teve tradução, né, no Brasil, e foi publicado por um dos selos, né, pelo selo 3 Estrelas, é um dos selos da Publifolha, da editora da Folha de São Paulo, na obra O Burguês. Tá? Essa obra, O Burguês, reúne um conjunto de 4 ensaios em que o Franco Moretti vai fazer um percurso sobre a figura do que significa ser burguês nos romances europeus ao longo de todo o século XIX. E um dos textos do livro, né, O Burguês, tem como subtítulo Entre a História e a Literatura, ele inclui, uma vez mais, o Século Sério, mas aí uma versão resumida, que seria a terceira vez, né, que esse livro circula no Brasil. Por que esse texto acaba marcando bastante o meu modo? Eu estou falando aqui de Franco Moretti, estou falando de teoria literária, mas eu sou um pesquisador de comunicação e, mais particularmente, hoje eu sou um pesquisador, né, de teorias do jornalismo. Né? Estou há 4 anos na diretoria da SBPJ, primeiro como diretor científico, agora como presidente, trabalhando com teorias do jornalismo, trabalhando com teoria das notícias, e essa interface com o teórico da crítica literária, né? Como é que se dá esse curto-circuito, né? E é um autor, de fato, que é bastante caro para mim, porque se vocês pegam a minha tese defendida aí na Metodista, no comecinho de 2013, eu abro a introdução da minha tese com uma referência ao Franco Moretti. Então, assim, é um autor que acabou me influenciando muito. E por que esse texto específico, então, né, O Século Sério, acaba tendo um efeito bastante grande no modo como eu vou passar a pensar depois as teorias do jornalismo. Tá? Muito menos pelo objeto em si, né? O Franco Moretti, como eu disse, ele tem como objeto de estudo os romances,
né, europeus no século XIX, essencialmente no século XIX. Nesse texto específico, ele se debruça sobre o último quarto do século XIX, né, os últimos 25 anos de romances que tiveram, né, que se disseminaram bastante, que foram muito consumidos na Europa, né, nesse último quarto do século XIX, autores como Jane Austen, Balzac, enfim, né, Eliot, esses autores todos estão no foco da abordagem do Moretti, mas menos o objeto em si e mais o modo, então. Por isso que eu começo a trabalhar com os conceitos depois mais metodológicos do Franco Moretti, como ele vai desenvolver melhor lá nesse livro que eu comentei, né, nos signos e estilos da modernidade, porque o modo como ele observa o objeto literário me parece muito rico e me parece bastante interessante de diálogo com outras formas narrativas. Quando do lançamento nos Estados Unidos desse livro, O Burguês, o caderno de crítica literária do Los Angeles Times faz uma crítica, um crítico literário chamado Mackenzie Wars, né, escreve uma crítica, uma resenha, na verdade, né, do livro. E aqui a Ana comentando ali das histórias de sucesso, né, das biografias de sucesso, e o Mackenzie Ward faz uma referência assim, né, ele diz algo na linha de que os textos o método do Moretti para estudar romance do século XIX, porque ele estava falando do livro específico, O Burguês, que faz essa trajetória da figura do que é ser burguês ao longo do século XIX. Então, o Mackenzie Ward vai chamar a atenção para o quanto o método de estudo do Moretti é rico e pode ser aplicado para estudo de outras narrativas. E ele vai mencionar especificamente as narrativas de autoajuda e as narrativas e as biografias de homens de sucesso, homens e mulheres de sucesso, né? Que eram os textos que esse fenômeno não é só norte-americano. Se a gente pega lá na página das revistas semanais a lista lá dos mais vendidos, né, nas livrarias brasileiras, grande parte das narrativas de não ficção está nas biografias das pessoas de sucesso e nos livros de autoajuda. Ele vai falar, né, o Mackenzie Ward então vai dizer, porque vai ressaltar a riqueza do método do Moretti para a gente observar essas outras formas de narrativas. E eu, preocupado com as notícias, né, o meu doutorado, ele se debruça sobre a teoria das notícias, né, uma leitura culturalista do fenômeno da noticiabilidade, né, eu começo a observar como trazer essas reflexões do Franco Moretti para os estudos das teorias do jornalismo. Eu brinquei com o Matheus outro dia, quando ele me fez o convite, que eu cheguei até a trocar alguns e-mails, né, com o Franco Moretti em determinado período. A minha intenção, que ainda não foi encerrada, né, é fazer uma entrevista, né, na linha disso que a Ana disse que fez, né, com o Canclini, é uma revista acadêmica, né, para discutir algumas coisas dessa interface entre os campos. Ele não se demonstrou muito animado, não, com a aplicação das teorias dele no campo do jornal, das teorias do jornalismo, mas eu acabei mandando um artigo, a gente trocou alguns e-mails simpáticos e foi bem interessante. Mas eu né, me dei a esse trabalho de começar a pensar essa interlocução. Eu escrevo depois à frente um ensaio que eu apresento no GT de Estudos de Jornalismo da Compós, que depois reformulado é publicado na revista Matrizes da USP, em que eu trago um pouco dessa leitura do quanto o método dessa chamada sociologia das formas literárias do Moretti pode ser útil para os estudos em jornalismo. E eu vou frisar, então, né, eu faço um pouco de volta aqui para falar, mas eu vou frisar 2 pontos do texto, O Século Sério, que me parecem mais caros nessa interlocução. Que são 2, né, que em determinado momento eu chamei de hipóteses, mas eu acho que são mais do que hipóteses, porque no próprio Século Sério ele desenvolve nessas ideias, então são, né, como pressupostos que ele trabalha na teoria literária e que podem, né, nos ser úteis aqui.
Não sei, né, se a familiaridade aqui, o Matheus disse que alguns de vocês, né, discutiram aqui no grupo o século sério, mas o que ele vai fazer, então, é um estudo desse último quarto do século XIX, desses romances que estavam, né, sendo consumidos por aquela burguesia. Ele faz uma discussão sobre o papel dessa burguesia, né, uma burguesia que 1,5 século antes havia se feito revolucionária, eu falo sempre isso, né, o próprio movimento anarquista depois se incorpora alguns, entre aspas, slogans das revoluções burguesas, né, como o radicalismo de enforcar o último padre com as tripas do último rei, ou seja, estou dando esse exemplo para mostrar o quanto a burguesia foi uma classe revolucionária em determinado período histórico, e 1,5 século depois, o Moretti vai chamar a atenção, estava assentada na estabilidade do seu capital. E a última coisa que queria era instabilidade, a última coisa que queria era ruptura, a última coisa que queria era revolução, né? O que aquela burguesia queria naquele momento, né, século XIX, era gozar da regularidade da sua vida cotidiana, da regularidade do seu capital, da estabilidade do seu capital. E é nesse cenário, né, na identificação dessas características na vida privada e na vida cotidiana dessa burguesia, que o Moretti vai identificar elementos que justificam a pavimentação de um substrato em que esses romances, né, passam a ser consumidos com bastante, né, com uma lógica de prazer narrativo para aquela burguesia. Então, a gente tem uma primeira hipótese de fundo, né, do Moretti, que eu sistematizo assim: nenhum padrão narrativo ou, né, nenhuma forma simbólica ou padrão narrativo se dissemina socialmente se não encontrar respaldo, né, em padrões culturais mais amplos que estão pavimentados na vida cotidiana. Isso ele diz literalmente no século sério. Eu até puxei aqui, que é um único parágrafo, deixa eu ver se eu acho rápido aqui. Ele vai dizer que ele está falando do século XIX, né? Ele vai dizer que virada rápida. Por volta de 1800, o enchimento o enchimento, na verdade, é um conceito que ele está trabalhando aqui no método dele, que ele vai dizer que as narrativas são compostas por enchimentos e bifurcações. Bifurcações são os ápices, né? São os pontos de virada numa história, e os enchimentos é aquilo que acontece entre um ponto de virada e outro. Enfim, ele vai dizer que virada rápida. Por volta de 1800, o enchimento ainda é uma raridade e 100 anos depois está por toda parte. Vocês acreditavam ter lido Middlemarch, mas não. Leram enormes coletâneas de enchimentos, que de resto foram a única invenção narrativa verdadeira do século XIX. E quando uma novidade tão prosaica e modesta consegue difundir-se por toda parte, deve haver algo na cultura circunstante que se encontra em profunda sintonia com ela. Se os enchimentos se multiplicam, os leitores europeus devem sentir prazer em lê-los e os romancistas em operá-los. Então ele chama atenção para isso, né? Quando uma forma simbólica e às vezes, né, simples ou prosaica se dissemina por toda parte, como a Ana lembrou dos folhetins, enfim, ele vai dizer tem algo na vida cotidiana que sustenta isso, né? Nesse movimento analítico que ele faz lá na frente, que não é uma questão só do como ele faz a comparação com o relógio, né? Não é só a qualidade dos romances e a característica interna dos romances, mas há algo na vida cotidiana que sustenta esse tipo de disseminação. E eu começo a me preocupar com o objeto de estudo em relação às próprias notícias, que é uma forma simbólica hegemônica ao longo do século XX, né? O jornal como, né, diz lá o ditado, né, a oração matinal do homem moderno, né? Todo mundo, né, o consumo cotidiano de notícias passa a fazer parte, se adensa sobre a vida cotidiana ao longo do século XX. E ele tem um segundo pressuposto, né, que me parece que eu consigo derivar aqui do texto dele, do ponto de vista metodológico, como eu disse, não, menos por parte do objeto, né, que é a ideia de que essa transcodificação, né, essa codificação para usar um termo do Stuart Hall, também citado pela Ana, essa codificação de elementos, de padrões culturais que estão na vida cotidiana, nas narrativas, não está tão somente
no conteúdo das narrativas, ou seja, em personagens e romances. Mas mais do que isso, principalmente, né, do que isso, está na própria estrutura formal das narrativas, né? Na própria natureza, nessa estrutura formal que responde a um certo ritmo de leitura, né? Um certo ritmo de construção desses fios condutores, né, que culminam numa narrativa literária. Ele vai dizer, eu vou ler um outro trechinho aqui só para, né, para encerrar esse raciocínio. Ele diz, então, vem à mente aquelas páginas da ética protestante em que Weber contrapõe o capitalismo de aventura, desprovido de controles e de escrúpulos éticos, carismático, que confia descaradamente na sorte, essa figura que parece viver no mundo romanesco e que ainda assim assim como o gênero romanesco, se encontra praticamente em todas as épocas e lugares. Então, né, ele contrapõe o capitalismo de aventura do Weber ao ethos sóbrio, constante, contido, sério do capitalismo racional burocrático, que é, por sua vez, como romance, uma invenção europeia recente. Com efeito, esse é exatamente o mundo do romance burguês. Não por seus conteúdos, não porque fale de comerciantes, de industriais, de companhia bela. Destes, ao contrário, se fala muito pouco. É por meio do enchimento que a lógica da racionalização atua sobre a forma mesma do romance, em seu ritmo narrativo. Então ele vai dizer, não é porque esses romances, esse respaldo na vida cotidiana, nos padrões culturais daquela burguesia, não aparece não aparece propriamente no conteúdo dos romances. Não é que os personagens do romance são semelhantes àquela burguesia. Não é que as cenas em que esse romance passa são semelhantes à cena, né, da vida cotidiana daquela burguesia, mas é no seu ritmo narrativo. E o que é esse ritmo narrativo? Ele está falando daquele romance. É um ritmo sóbrio, sério, chato, né? Regular, demasiadamente regular, porque essa era a vida cotidiana, era o modo como se estabilizava a vida cotidiana da burguesia do período. E em outro momento do texto ele vai dizer, é como se eles virassem as páginas, lendo esses romances, sem saber que ia acontecer alguma coisa, né? Porque não acontecia nada, esses romances eram extremamente regulares, eram romances, né, que você lia e não tinha ápice, né, não tinha, né, essas bifurcações que ele vai chamar. E aí é uma outra chave explicativa bastante rica, porque mostra um elemento, né, que está na ritmização da vida cotidiana, que serve de chave explicativa para a compreensão da disseminação de uma forma simbólica. Tá? Então, já concluindo, eu comecei a fazer essas reflexões para o terreno das narrativas jornalísticas, ou do jornalismo mesmo, aquele mais cru, o jornalismo das notícias. Por que as notícias? Né? Porque as notícias se disseminam como se disseminam ao longo do século XX, né? E porque o que tem no próprio aspecto formal das notícias que remete a isso, né? Para além do conteúdo, da gente ficar discutindo, né, os processos de seleção noticiosa com base no conteúdo das notícias, por que não fazer uma reflexão sobre o caráter formal mesmo, né, desse modo, né, cotidiano, mas hegemônico de se narrar a vida cotidiana, que ao longo do século XX, como se tornou as notícias. E aí, por fim, eu digo que esse método, esse modo de estudar formas simbólicas, discutido e aperfeiçoado pelo Franco Moretti, ele encontra respaldo em outros, né, em outros autores, em outros objetos de estudo, né, como, por exemplo, no Eric Hobsbawm, antes dele se tornar um historiador, né, de referência, né, escrever lá a série das eras, né, que tornou como leitura de referência no campo da história, quando ele, no início da carreira dele, ainda antes de ser um historiador reconhecido, ele escreve a história social do jazz, que ele escreve com um pseudônimo, né, porque ele cobria a cena, né? Ele cobria como jornalista, antes de se tornar um historiador famoso, ele cobria como jornalista a cena do jazz para um jornal, e ele começa a fazer uma reflexão sobre isso, e ele vai fazer essa reflexão na história social do jazz, não é um texto sobre teoria musical, ele não está fazendo um texto, né, explicando propriamente o conteúdo daquele ritmo, mas ele vai mostrar quais são os elementos
na cultura, que faz com que esse ritmo musical se dissemine socialmente, tanto no sul dos Estados Unidos, onde ele nasce, né, vinculado às comunidades negras rurais, onde nasce o jazz, até nos jovens operários britânicos. Tem uma outra, o que tem, né, nesses elementos extralinguísticos ou extraexpressivos, né, que faz com que esse ritmo se dissemine. Ou mesmo em autores brasileiros, como o Antônio Cândido, né, que é um mestre aí da teoria literária, quando lá no Parceiros do Rio Bonito vai estudar a poesia caipira e vai buscar elementos, eu estou com ele aqui, né, no Parceiros do Rio Bonito, quando ele vai buscar elementos na cultura caipira, no ritmo, né, de vida do caipira paulista no interior de São Paulo, de onde eu venho, beleza, Matheus, já estou concluindo. Ele vai buscar elementos nessa ritmização da experiência de vida do caipira para explicar a própria poesia que, né, emerge nesse contexto. Então, eu acho que o modus operandi aí da crítica literária do Moretti, ela não foi pensada, evidentemente, para o jornalismo, né? Mas ele pode ter interfaces, diálogos bastante ricos com o plano da comunicação e das narrativas jornalísticas e demais narrativas midiáticas, porque ele se coloca num estatuto, assim como eu mencionei aqui o Antônio Cândido, assim como eu mencionei o Hobsbawm, assim que a gente pode mencionar outros autores, mas que tem como método, né, chaves explicativas que me parecem dar mais conta da complexidade do fenômeno do que muitas vezes as teorias oriundas do nosso próprio campo. Por que não propor, então, essas interfaces tão ricas como essas que essa nossa conversa de hoje aqui propõe? Obrigado, Matheus, acho que era mais ou menos isso. Matheus, acho que o teu som está desligado. Não, não te ouvi. Agora, acho que agora foi. É só ligar o microfone, é fácil. Então, é porque ele parece que vai e depois bloqueia de novo. E você fala pro Marcos, se você quiser, tem mais 3, 4 minutinhos, cara. Não, eu pego a minha parte no caixa depois, enfim. Tá certo. Então, muito obrigado também pela tua fala. Eu vou abrir para as perguntas, então, dos colegas do grupo de pesquisa, e das outras pessoas que estão aqui acompanhando a webinar. Como o Roberto falou, a gente tem 2 formas aqui. Vocês podem ou escrever a pergunta no chat, ou levantar a mão. Tem para mim, pelo menos, que estou com o aplicativo, acima da tela em que a gente vê as pessoas que estão falando, tem o íconezinho com as pessoas, que a gente vê a lista de quem está na conversa, o do chat, e depois que é uma pessoa com uma mão levantada ou uma mão na cara, que é para levantar a mão e pedir a palavra. Já tem uma mãozinha levantada. Já tem, Arthur, né? Eu imaginei que o Arthur seria o primeiro a pedir a palavra. Arthur, pode... Eu só vou tirar o Marcos aqui do Spotlight para vermos igualmente aqui o Marcos e a Ana. Arthur, se quiser abrir a câmera também para eles verem. Por favor, abre a câmera para a gente ver. E a vocês estão me vendo? Tá aparecendo? Porque aqui ficou preto. Bom. Não estou vendo. Ainda não. Agora sim. Agora sim, Arthur. Viva, Arthur. Boa noite para todo mundo. A minha pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, deixa eu baixar minha mão, vem, na verdade, do momento do incômodo meu, né, do projeto do doutorado, né, que eu tenho escrito, e vai no caminho de refletir e pensar sobre as questões de gênero de discurso, assim, né? Eu queria saber como é que vocês visualizam esses caminhos nas pesquisas de vocês, nesse campo de vocês, né? Em relação ao texto do Marcos, por exemplo, é muito interessante esse começo, quando o texto fala, né, que o Lukács e o Moretti pensam nessa forma, né, simbólica, no caso do século sério, nessa forma simbólica de narração do cotidiano, né?
E no começo do Burguês ele faz aquela relação muito interessante, né, de saída exclusivamente da estrutura interna do texto, para pensar que tipo de perguntas eram feitas, né, como é que o texto se torna uma resposta a isso, como é que a sociedade molda, né, informa, acho que é a palavra ideal para pensar nisso. E aí eu penso, nesse caso, como que o gênero discursivo se estruturaria nessa forma, né? Já para a cor, em relação também aos estudos culturais, eu penso em como, e se, né, de repente, para vocês dois também, se existe esse contato, né, com o campo de estudo, já que os estudos culturais dialogam bastante, né, com alguns temas específicos, né, com algumas formas específicas de narrativa. No texto a gente tem um exemplo das novelas, né, a gente citou aqui o folhetim. Eu acho que é isso, assim, pensar esses caminhos, principalmente de procedimentos metodológicos, talvez, ou de diálogos entre os diversos campos. Obrigado. Quem começa, Matheus? Responde. Pode começar, Ana, depois eu falo. Normalmente quem pergunta, né? Quem vai perguntar. Então, desculpa, não está me aparecendo mais quem perguntou. Aí ele fechou a câmera. Tá. Então, oi, Arthur. Eu acho que, sob o ponto de vista dos estudos culturais, na minha tese de doutorado, lá em 2000... Você fechou teu áudio, Ana. Fechou o áudio, Ana. Olha, a data do doutorado, fechou o áudio, né? Então, a questão do gênero, né? O que eu acho que é uma coisa que vem aí desse segundo, que eu situei ali, a segunda metade do século XIX, as narrativas de então, né, que eu citei o folhetim, o Fait Divers, é justamente esse primeiro embaralhamento entre o factual e o ficcional, quer dizer, o factual assumindo aí um formato do ficcional, né? E aí eu citaria o romance clássico disso, né? Que é Madame Bovary, né? E que, enfim, criou-se uma história de que, uma narrativa de que usando narrativa nesse jeito que o pessoal está usando, assim, ou seja, de qualquer maneira, mas, enfim, se criou aí uma história de que teria sido, né, Madame Bovary teria sido inspirado num fait divers, né? Quer dizer, então, assim, esse embaralhamento mesmo, aí a própria construção do romance, né, de um clássico, enfim, do romance francês, teria sido baseado num fait divers, de que, de fato, uma esposa de um médico do interior se suicidou aí por questões de dívidas que tinham a ver com um romance extraconjugal que ela tinha tido. Pronto, né? Acaba com Madame Bovary, com essa. Mas, enfim, essa questão. Tanto é que o Flaubert, ai que delícia, essa coisa nunca toca, a não ser quando não é para tocar. Telefone fixo, ninguém usa mais isso. Mas, enfim, o próprio Flaubert teve que falar em algum momento, tem aquela, né, típica tirada dele aí de Madame Bovary c'est moi, né? Quer dizer, porque as pessoas perguntavam, a Madame Bovary é baseada nesse fait divers, né? E aí o Flaubert respondeu, não, Madame Bovary c'est moi. Então, o que eu estou querendo dizer, o que eu estou querendo trazer com isso, é justamente esse embaralhamento, né, de gêneros que acontece a partir daquele momento, certo? Então, acho que isso é uma coisa importante quando o Marcos fala da questão de como é que a gente vai, né, aí busca como estudar a própria narrativa jornalística a partir da literatura. Bom, esse embaralhamento ele já se dá muito
muito na prática, né, nas narrativas em si, muito tempo antes, quando começa esse tipo de questão. Acho que Madame Bovary, para mim, assim, paradigmático disso que eu estou tentando conversar contigo, que é essa questão mesmo do embaralhamento de gêneros, né? Aí, como é que os estudos culturais se colocam acerca disso? Da mesma forma, quer dizer, o Raymond Williams criou um conceito que chama estrutura de sentimento, né? E que ele fala que sentimento pode ser também, se você quiser, experiência, mas de uma certa forma, de uma certa forma mesmo, porque tem milhões de interpretações para esse conceito, mas o que ele quer dizer é que, né, como é que os sujeitos sentem as estruturas. Claro que ele está fazendo aí uma crítica ao estruturalismo, enfim, está aproveitando para né, para se colocar aí epistemologicamente, vamos dizer, as estruturas, né? Então tem um texto da Bonnie Brennan sobre o conceito de estrutura de sentimento, que ela analisa todos os homens do presidente, a cobertura todos, né, de que resultou o livro e o filme Todos os Homens do Presidente, sob o ponto de vista de estrutura de sentimento. Então, o que ela vai dizer? Que aquela cobertura, aquela forma de cobrir daqueles dois jornalistas, né, Robert Redford e Dustin Hoffman, mudou as próprias estruturas do jornalismo investigativo, certo? Então, acho que assim, eu venho esqueci de falar uma coisa importantíssima, a minha graduação é em letras, é em literatura, né, e depois que eu fui para fazer mestrado, doutorado, especialização, não sei o que, pós-doutorado, sei lá o que, se inventarem mais uma coisa a gente faz também, né, mas enfim, para a comunicação. Mas assim, o Raymond Williams, ele vinha dos estudos literários, o Richard Hogarth também. Então, assim, eles trouxeram essas estruturas interpretativas do romance para pensar nas reportagens, para pensar no gênero, nos gêneros jornalísticos, né, da nota, a notícia, a reportagem, enfim, certo? Então, acho que sim, tem uma grande pista aí, né, neste momento que eu situei, desse embaralhamento de gêneros que chega a esse romance fantástico que eu gosto muito, né, de Madame Bovary, mas que justamente dá medida do quanto isso já é embaralhado. Era isso que eu queria te dizer, há um embaralhamento aí entre o textual, né, entre o factual e o ficcional. Esse embaralhamento já se dá aí como forma narrativa, né? De certa maneira, aí as notícias vão ser narradas da mesma forma que as ficções, né, de um modo geral, são tratadas. E mais ainda, e daqui um pouco a ficção vai lá e pega uma notícia e transforma em romance. Era isso que eu queria colocar somente. Passamos para o Marcos, que certamente vai colocar isso de outra maneira. Oi, Arthur, obrigado pela pergunta. Assim, uma das coisas que mais me encanta no Moretti é a inventividade metodológica. Ao mesmo tempo que ele tem uma criatividade mesmo, porque eu vou dar alguns exemplos aqui, mas para mobilizar, né, seus métodos de pesquisa, por outro lado, ele é um defensor bastante rígido vou ser redundante aqui, né, mas do rigor metodológico, né? Ele defende na teoria literária um certo rigor para dar sustentação, né, às análises. Então, se você pega lá o Século Sério, tem um determinado momento, eu estava até olhando nessa versão resumida, que saiu depois no Burguês, mas acho que não tem, ele faz referência a um exercício feito com crianças em que eles liam um romance e apontavam em 3 níveis, né? Positivo, neutro e negativo, e conforme eles iam vendo as cenas, eles iam apontando. Aquilo resulta numa operacionalidade, né, analítica, que o leva a ter algumas conclusões, né? No Burguês, como um todo, ele vai se valer do método das palavras-chave, né? Vai buscar nos romances palavras-chave e tal. Agora, me encanta muito
quando ele vai fazer uma relação com a geografia, em um livro, né, foi publicado no Brasil pela Boitempo em 2003, chamado Atlas do Romance Europeu, 1800 a 1900, em que o Atlas não é uma metáfora, ele faz um Atlas mesmo. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma cena. Ele vai mapeando as cidades europeias e vai mostrando onde os romances nasciam e eram consumidos e eram publicados. Ele vai mostrando isso no mapa na Europa. Ou seja, ele tem uma inventividade, mas um rigor, né, metodológico para chegar, para aportar nos tipos de conclusão que ele chega. Ele não fala assim, é na vida cotidiana que está a chave, não no romance em si. Ele mostra, né, por que está na vida cotidiana a partir dessas várias interlocuções metodológicas e proposições metodológicas que ele faz. Porque é muito difícil. Ele trabalha com romances históricos, né? O Mackenzie Worsley, lá, que é o crítico que faz a resenha lá no Los Angeles Times, como eu mencionei, fala da viabilidade de aplicação dos métodos de Moretti para estudar outros tipos de literatura, vamos dizer assim, como eu falei, que é outra coisa importante que o Moretti se debruça. Ele não se debruça só sobre a obra dos chamados, entre aspas, gênios, né? Mas ele está mais preocupado em saber o que está circulando, né? Por que as pessoas estão consumindo determinado tipo de forma simbólica, vamos dizer assim, ou determinado tipo de literatura, né? E aí, nesse ponto de vista analítico, quebra-se um certo preconceito acadêmico com determinados objetos que eram relegados a um segundo plano. Algo que, né, um autor que também flerta com estudos culturais nos Estados Unidos, como Douglas Kellner, faz com o cinema, por exemplo. Entendeu? Né? Ele não está preocupado se o Rambo tem qualidade estética de um Godard, mas as pessoas estão consumindo muito mais o Rambo do que o Godard. Então, por que, né, essas respostas? E isso vai... tanto os estudos culturais quanto essa perspectiva da crítica literária do Franco Moretti é bastante democrática nesse sentido, de se voltar a formas simbólicas assim muitas vezes relegadas a um segundo plano pela academia. Então, mas ele trabalha com romances históricos, e talvez seja um pouco mais tranquilo, não vou dizer que é tranquilo, mas um pouco mais tranquilo você tentar compreender o que seria essa vida cotidiana, essa burguesia, de algo que já passou, né? E você consegue colocar isso em paralelo com outras etapas. Ele faz um estudo longitudinal que ele vai mostrar o que era o burguês no século XVII, né, o que é o burguês no século XVIII, o que é o burguês no século XIX. E consegue tentar tirar características desses modos de operacionalização da vida para fazer uma interface com os romances. Estudar formas simbólicas contemporâneas, como gêneros, né, discursivos contemporâneos, tem uma complexidade adicional. Porque, né, como dizia o provérbio chinês, o peixe é o último a saber da existência da água, né? Às vezes a gente está tão imerso nisso que a gente não consegue identificar esses padrões culturais do nosso tempo, né? Embora seja uma das funções da academia, gente. Então, para entender, por exemplo, por que os memes estão se disseminando? Se eu entender o meme como uma forma narrativa que merece observação acadêmica, porque as pessoas estão consumindo isso, né? As pessoas estão consumindo meme, e tentar identificar no plano da vida cotidiana o que essas formas simbólicas materializam de elementos de um ritmo narrativo da vida, né? A gente tem algumas pistas, mas é difícil você ter respostas definitivas. É lógico que eu acho que eu posso concluir que a fragmentação narrativa e a fragmentação de autoria que o meme faz, que é que é a mesma coisa que um DJ muitas vezes faz, pega um pouco de cada autor e junta tudo, né, numa narrativa fragmentada, remete um pouco de fragmentação da nossa existência. O quanto as nossas relações sociais são fragmentadas, né, o quanto nossas relações amorosas são fragmentadas, o quanto as nossas relações de trabalho são fragmentadas. Então, o Moretti me faz a levar esse tipo de reflexão. Mas pensar o quanto esses padrões culturais no nosso tempo refletem em gêneros discursivos desse nosso período, tem essa complexidade adicional, porque identificar quais seriam esses próprios padrões culturais enquanto eles estão existindo é uma dificuldade. Matheus, tem uma pergunta no chat aí, você pode ler, do Victor? Posso?
Tem essa pergunta do Vitor no chat, também a gente tem a Jaqueline e a Érica com a mão levantada. Intercalar um pouquinho, né? Oi? Vamos intercalando um pouquinho, né? O chat e as mãozinhas. Tá. Victor, são duas perguntas separadas, na verdade, para a Ana, e sobre estudos culturais. Como você avalia essa coisa do indivíduo que representa um ideal, como no caso da Pablo Vittar, enquanto um signo contraditório versus o trabalhador unitário? Porque me parece que às vezes o role model cultural o role model cultural ainda pode representar o proletariado, o artista, etc. E para o Marcos, você acha que o nascimento do jornalismo literário na literatura mais burguesa segue essa chave de significação do cotidiano, que idealmente um perfil literário tem mais em comum com Tristram Shandy do que com heróis mais épicos, por isso? Vamos pela Ana aqui, pela ordem? Pode começar você que já está aí no... Posso começar? Vamos trocar. Eu estava pensando aqui... não, então tá. Não, Vitor, eu estava pensando aqui, Vitor, porque a pergunta, né, é difícil. Mas, assim, o jornalismo literário, e aí o Matheus é especialista, pode falar com mais propriedade, né, ele tem uma interlocução com a literatura que remete a um rebuscamento narrativo, em certo sentido. Rebuscamento no sentido de você, né, trazer elementos, né, estilísticos, muitas vezes, da literatura para o universo do jornalismo, né? E isso faz com que, para um leitor, né, para um amante da não ficção, isso tenha remeta a um prazer narrativo de leitura bastante grande, né? Porque tem pessoas que passam a vida e tem como livros primordiais as narrativas de não ficção, né? Ou, né, as biografias, enfim, né? Mas eu acho que, né, falando em termos de jornalismo e explicação dessa chave, né, metodológica do Moretti, eu acho que talvez ela dê resultados mais interessantes do ponto de vista analítico, né, naquele jornalismo mais cotidiano mesmo, né, aquele jornalismo que muitas vezes a gente não encontra nele elementos de um rebuscamento estético expressivo, então, mas são naquilo que está calcado o consumo em massa, né? Porque eu acho que o jornalismo literário trabalha com alguns nichos, mas isso, assim, de modo estou dizendo de um ponto de vista bem particular, porque não é meu objeto de estudo stricto sensu, assim, vamos dizer. Eu acho que o jornalismo literário tem um nicho de consumo mais específico, né? E que é menos calcado na lógica da vida cotidiana e mais calcado numa lógica da suspensão da vida cotidiana. A gente usar um termo da Agnes Heller, né? É aquilo em que o leitor, o enunciatário do jornalismo literário, ele busca no jornalismo literário uma suspensão da vida cotidiana, um processo de quase que de contramão da lógica alienante da vida cotidiana. Eu vou ler isso como uma forma de sair da rotina massificada da vida cotidiana, que é mais ou menos o caminho contrário do que esse jornalismo menos rebuscado, que as pessoas, né, servem de quase que um mapa da vida cotidiana. A pessoa acorda e antes abrir o jornal, né? Ou agora acorda e corre a timeline para saber o que aconteceu. Esse jornalismo ele está mais inscrito nessa codificação da regularidade da vida, né? As pessoas consomem isso na própria lógica da regularidade da vida, que não me parece que é a mesma lógica do jornalismo literário, que eu acho que o consumo é um consumo mais num sentido de abstração. Não sei se respondi aí, né? Mas
Eu acho que se for fazer uma leitura, um estudo do jornalismo literário pela lógica do cotidiano, seria mais por conta dessa lógica da suspensão da vida cotidiana. Tá, eu acho que eu começo justamente com uma coisa que o Marcos tinha falado antes, que me chamou a atenção, que ele falou do Weber, e tem um artigo, um ensaio dele que eu gosto muito, que chama Para uma Sociologia da Imprensa, e onde ele fala justamente das profundas alterações no modo de leitura que o jornalismo introduziu, né? A partir dessa leitura diária aí do jornal que introduziu, então, assim, uma profunda modificação no modo das pessoas lerem, né, nos modos de leitura, chama Para uma Sociologia da Imprensa, acho que, e que aí a gente vai acrescentar o que as contemporâneas mídias, né, para poder dizer que, bom, qual é o hábito de leitura agora, como você colocou, Marcos, de o que eu leio primeiro, né? Quais são, então, esses hábitos de leitura e por que o que leva a tudo virar, tudo que tem aí um pouco mais de 140 caracteres virar textão, né? Então, acho que tem essa questão aí da profunda alteração dos hábitos de leitura que o Weber vai ver lá em 1910, né? E que a gente pode aí, um século depois, perceber acentuadamente essa alteração nas formas de leitura. Com relação ao trabalhador unitário, Vitor, que assim, a gente pode ver, não sou uma especialista em história do trabalho, mas uma modificação muito grande ali, a partir da própria, vou citar de novo, Revolução Industrial, que tirou o trabalho artesanal, né, que findava, né, começava, digamos, um sapato, e ia até o final, né, desse sapato, colocava o salto, fazia o bico, fazia todo o sapato, né, que era o trabalho artesanal, e depois temos ali o trabalho dos tempos modernos de Chaplin, né, que é o trabalho enfim, que a revolução tecnológica, técnica daquele momento da Revolução Industrial traz. Então, aí o trabalhador unitário como aquele que, eu acho que tem esse grande momento aí da mudança do tipo de trabalhador, e depois você vai tentar um trabalhador unitário que, olha, que na verdade acaba sendo quase um multitarefa, né? Que é que aquele cara que faz, ou que saberia fazer tudo, né? Mas como é que isso é contraditório ao caso da Pablo, né? Não vejo isso como tanto esse sentido aí de trabalhador unitário como aquele que, enfim, que é dono de todo o processo, né? Mas, por outro lado, como é que essa visão moderna, digamos assim, contemporânea, não moderna, contemporânea, desse que vê todo o processo, né? A gente não tem mais isso, a gente tinha isso no artesão, né? Atualmente o que a gente tem no máximo é um multitarefa que ou seja, aquele que não sabe fazer rigorosamente nada de uma forma aprofundada, mas atira em todos os lados. Então, assim, não existe mais esse trabalhador que conhece todo o processo no sentido que a gente tinha o artesão e depois passou a ter o trabalhador em série, né? Enfim, aí do trabalho seriado mesmo, que o melhor exemplo sempre é Tempos Modernos, que o cara sai com aquele apertador uma chave Phillips, né, que ele sai na mão tentando apertar as coisas. Então, assim, portanto, acho que esse trabalhador unitário, contemporaneamente, a maneira como isso se apresenta é quase uma multitarefa, né, como esse signo, né, eu compararia com o caso da Pablo. O caso da Pablo que eu me referi foi um perfil jornalístico, acho que foi na revista Veja que foi publicado um perfil
acerca da Pablo Vittar, um perfil, como eu falei, laudatório, né? E que o que me incomoda ali é que tira a força da questão social para colocar no indivíduo. Então, assim, este indivíduo, pelos próprios méritos, né, conseguiu aí, inclusive, ter o direito a um artigo feminino, né, a ou uma, na frente do seu nome masculino, né? Então, assim, a questão não quando eu falo nisso, nesse artigo, que eu me lembrei naquele momento, estava conversando, quando eu falo nisso, eu não estou querendo dizer que não há um valor, né, neste indivíduo, né, Pablo, nesse sujeito social. Não é isso. O que eu estava criticando era a cobertura, né? Como é que o jornalismo traça um perfil dessa pessoa e nem um boxzinho assim para dizer, olha, caso você tenha questões aí acerca da própria sexualidade, esteja confuso, etc., queira conversar com alguém, aqui tem a ONG tal, né? Não fala em nenhum momento no número de gays e LGBTs, no modo geral, que são assassinados, né? Então, é isso que eu estou dizendo, é a falta do poder, da força do social, né? Da narrativa do social. Não, é colocado no mérito deste sujeito, deste indivíduo, né? Então, a narrativa, a reportagem, que eu, né, no caso não era uma reportagem, era um perfil, né, o gênero dessa narrativa é perfil, que eu estava criticando, né? Então, assim, e qual é a diferença desses dois signos? Eu não sei exatamente o que você esperava, que um representa o proletariado e o outro representaria uma identidade cultural de LGBT, né? Então, mas a questão não é essa, não é o que um ou o outro representa, é como eles são representados discursivamente. É disso que eu estou falando, do discurso, né? É o discurso o discurso jornalístico, né, que vai criar aí uma personagem que está totalmente dissociada da questão social que aquela personagem representa, da identidade daquela personagem, né? Tá totalmente dissociada. Parece que assim se deu por enfim, por geração espontânea. Nasceu uma pessoa que, né, maravilhosa, que conseguiu aí representar, e é assim que a revista traça esse perfil, com laudatório o tempo todo dizendo quão maravilhoso ou maravilhosa é a Pablo Vittar. Mas não é essa a questão e aí, isso surgiu do quê? Do nada, essa pessoa nasceu ungida, né? É isso que eu estou querendo dizer, da mesma forma que não existe aí um modelo, né, cultural de proletariado, era justamente contra isso que os estudos culturais se insurgiam, né? Não existe assim o modelo da classe trabalhadora, né? Vamos ver como é que as pessoas estão efetivamente experimentando essa cultura aí midiática, né, podemos dizer agora, que está sendo colocada em questão para elas. Como é que elas estão consumindo, né, essas... que uso elas estão fazendo? Aí vamos entrar no Richard Hogarth de novo, do literacy, né, da sua condição de alfabetizado. Então, é o contrário o que os estudos culturais falam. Não existe um modelo, uma tipologia
de trabalhador ou de, enfim, desse consumidor dessas leituras populares. Era o contrário, né? É mais no sentido de dizer, não, vamos perguntar para as pessoas, e foi isso que o Hogarth fez, ele bateu de porta em porta e perguntou, o que você acha dessas revistas e tal, até que ponto você está envolvido com isso, você acredita? Não acredito, eu sei que é ficção, foi a resposta final que ele trouxe. Né, que as pessoas da classe operária não ficam encantadas com essas histórias a ponto de levá-las para suas vidas pessoais. Não, elas veem aquilo como mera distração. Foi essa a conclusão do livro dele. Mas o que eu quero dizer, basicamente, é isso. Eles iam procurar saber o que essas pessoas viviam, não ter uma tipologia. Eu vou só, a pedido do Roberto, a gente tem 2 perguntas aqui ainda na fila, né, da Jaqueline e da Érica, e o Leopoldo enviou uma pergunta aqui pelo chat. Acho que a gente vai se ater a essas últimas 3 perguntas, tá, para não extrapolar. Inclusive porque, enfim, para a gente não ficar até amanhã aqui, embora esteja bem interessante, esteja bem proveitoso. Eu vou pedir para a Jaqueline, então, que está, acho que com o braço até doendo já, fazer a pergunta dela. Se quiser abrir a câmera, Jaqueline. E o microfone. Posso baixar a mão? Pode. Obrigada. Bom, eu vou tentar ser bem pontual, então, para a gente conseguir atender os outros colegas também. Ana, primeiro para você, e depois eu já faço na sequência para o Marcos. Quando a gente pensa na contemporaneidade, a gente tem aí um rol de pautas identitárias muito fortes, né? Uhum. Cada vez mais fortes, eu acho. Assim, eu não sei, obviamente os países não vivem esse mesmo momento de forma homogênea, mas eu acho que aqui no Brasil a gente está vivendo isso de uma forma muito forte. Acho que até um pouco menos do que poderia, uma vez que a gente tem um cenário macro muito refratário, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, por mais que essas pautas identitárias elas sejam extremamente necessárias e elas tragam a questão da necessidade do debate, da representatividade para o centro da questão, elas também podem ser um aspecto de... Eu vou usar um termo aqui que eu não sei se está adequado, tá? Mas você mergulhar muito em bolhas, né? E aí eu queria que você problematizasse um pouco esse aspecto e assim, nós temos alguma questão cultural hoje que possa ser um pouco mais macro e que provoque um debate mais macro? Você acha que isso é interessante ou não, né? Tá? Uhum. E já direto para o Marcos, eu ia perguntar alguma coisa sobre livro-reportagem, Marcos, mas com a tua última resposta eu resolvi mudar. Então, quando você fala de consumo de massa do jornalismo atual, do que você está falando exatamente? Assim, vou ser bem rasa. Eu acho que o consumo de massa hoje do jornalismo é o não jornalismo, é o fake news. Então, com o que isso traz para a gente de revelador da regularidade da vida? Aí não precisa ser no Brasil, não, né? Porque esse não é um problema nosso, é um problema generalizado. É isso. Obrigada. Eu só vou tomar a liberdade que o Leopoldo tinha feito uma pergunta que eu acho que
tem alguma convergência com essa pergunta, Jaqueline, era direcionada para o Marcos, como pensar a questão das formas simbólicas na lógica de notícias falsas. Se você quiser articular as duas. Eu posso começar, então? Uhum. Primeiro dizer que é bom ver a Jaqueline de novo. Acho que a última vez que eu vi a Jaqueline, não sei se ela vai lembrar, mas foi nas ruínas de Ollantaytambo, próximo a Cusco. Encontrei fazendo turismo, encontrei ela no meio das ruínas lá numa viagem Machu Picchu. Eu tinha me esquecido disso, Mas bom te ver, Jaqueline. Bom te ver. É isso, assim, complementando a resposta anterior para entrar nessa, né, eu acho que talvez, né, não sei se tenha ficado muito claro, mas eu acho que as narrativas jornalísticas mais complexas, elas estão mais no plano da experiência estética, né, do que no plano do ponto de vista analítico, do plano da experiência cotidiana, né? Eu acho que elas ingressam na vida cotidiana, como eu disse, nesse universo da suspensão mesmo, né? De uma abstração que é a saída, né? Quando eu estudava lá na Unesp, tinha um muro pichado que dizia, que eu não esqueci, uma frase do Nietzsche, né? A arte existe para que a verdade não nos destrua. Então, muitas vezes a gente precisa da abstração para não ser destruído pela realidade, embora a realidade, né, seja muito mais ficcional do que a ficção, e a ficção seja muito mais, né, real do que a realidade em muitos momentos. É só a gente ver, né, a provocação que eu tenho dito, o que as pessoas têm consumido como, entre aspas, jornalismo de massa, como a Jaqueline colocou, e a pergunta do Leopoldo vai no mesmo sentido, porque eu vejo nisso um objeto bastante rico. Eu acabei de escrever um artigo que eu vou apresentar na Compós esse ano, tentando construir algumas hipóteses sobre como aplicar um pouco dessa chave explicativa que eu venho falando aqui desde o começo para estudar as chamadas fake news, que eu prefiro não chamar de fake news porque a semântica fake news tem problemas, né? Porque se a gente está falando, se a ideia de notícia deontologicamente remete à ideia de verossimilhança, né? Se são falsas, então não são notícias, né? Se a gente pensar... Então eu chamo de expressões, informações não jornalísticas, mas expressão noticiosa, né? Expressões jornalísticas, porque elas mimetizam, em certo sentido, uma estética do plano jornalístico, mas não se prendem em outras duas dimensões super importantes da narrativa jornalística, que é uma dimensão pragmática, ou seja, isso tem respaldo na verossimilhança, e não tem também respaldo em uma outra dimensão pertinente, que é a ético-deontológica, né, que é essa que faz com que, quando eu consumo a notícia, eu saiba que por trás daquilo é um contrato simbólico que envolve valores profissionais de uma classe profissional e por aí vai. Essas duas dimensões, elas têm sido dissolvidas na contemporaneidade e sendo sobrepostas pela terceira dimensão, que é a dimensão estético-expressiva das notícias. Essa dimensão que tem se adensado, ou seja, se parece notícia, né? Então, logo, isso dá margem à circulação em massa. Mas a resposta passa, eu acho, por tentando, como eu disse, eu estou construindo algumas hipóteses, mas eu acho que passa em tentar identificar na vida cotidiana o que esses elementos, o que há de substrato que sedimenta esse tipo de disseminação, né? Como eu disse, tentando olhar de um modo despreconceituoso, assim, dizendo assim que um tio de 70 anos de idade recebe uma mensagem no WhatsApp, ele não fala assim, vou encaminhar para a Jaqueline porque eu quero ferrar a vida da Jaqueline. Não, muitas vezes ele encaminha porque ele acha que aquilo faz sentido, que ele tem um respaldo, ele tem um certo prazer em compartilhar aquilo cotidiano, né? Então, remete à dissolução de alguns valores que estão na vida cotidiana, e que são mais aderentes, como a crise da ideia de verificação, a crise da ideia de checagem, mas não estou falando disso do ponto de vista jornalista, estou falando disso da nossa vida, né? A ideia
de verificar as coisas, ela está enfraquecida, né? Assim como remete também ao enfraquecimento de uma série de outras instituições sociais que são caríssimas à modernidade, né? Como a escola formal, como a justiça independente, como a própria ciência, o Estatuto Científico, né? Então, como a própria democracia. São valores e discursos, né, que foram bastante caros à construção da ideia de modernidade e que agora começam a ser, né, de certo modo, dissolvidos. Então, esse processo da mimetização, ele está nos fake papers, né, de papers científicos. Você assiste a CPI da Covid, né, você vê os caras argumentando assim, construindo o argumento de que não, mas a ciência está falando que determinado medicamento, sim, que a hidroxicloroquina, sim, né, tem resultados. O cara falou hoje, não sei se vocês acompanharam na imprensa, mas um deputado falou hoje na constituição de Comissão de Justiça da Câmara que o Bruno Covas pode ter tido o seu câncer piorado pelo uso de máscara, porque as máscaras fazem, né, e se valeu de um argumento pseudocientífico para falar isso, né? Então, a questão é que essa ideia de verificação, né, e esses elementos que foram caros para a construção da modernidade, eles né, como diria o Marx, né, tudo que é sólido se desmancha no ar. De repente você vê os caras soltando rojão no STF, né, que é a casa né, que é algo que se pensar em 5, 10 anos atrás é uma coisa que... Mas, do ponto de vista metodológico, acho que a chave disso, eu acho que é interessante de buscar a chave disso na vida cotidiana, né? Por que tem nas nossas relações sociais, nas nossas relações cotidianas que respaldam esse tipo de saída, né? Esse tipo de... Não sei se eu respondi, Jaqueline, mas repito, bom te ver. Oi, Jaqueline, obrigada pela pergunta, achei bem interessante. Eu vou começar te dizendo assim, o que eu respondia quando me perguntavam, mas como é que você pode orientar um trabalho sobre mulheres negras, se você é branca, não é negra? Como é que você orienta um trabalho sobre gays, sem ser gay, sobre bissexual, sem ser bissexual, sobre... pessoas com deficiência sem ter deficiência. E eu costumo dizer, olha, a minha função, né, é dar apoio teórico metodológico ao trabalho. O objeto é do aluno, é do orientando. Então, não vejo nem necessidade de que exista aí alguma costura acerca de tantas manifestações identitárias. Pelo contrário, eu acho que deixa rolar, né? Deixa aparecer essas manifestações identitárias e tratemos lá a essas manifestações como legítimas sempre. Por quê? Porque no nosso caso, que é o trabalho acadêmico, o que não é legítimo não vai se explicar sob o ponto de vista teórico nem metodológico. Então, claro, eu estou falando aqui especificamente de como a gente trata na academia, né, e nos estudos culturais, que foi o que você me perguntou, essa explosão de pautas identitárias, que é outra coisa que está demonizada. Isso é questão identitária, tem muita questão identitária e tal, mas, assim, como é que a gente trata essa explosão de pautas identitárias sem ficar em bolhas? Porque no nosso caso do trabalho acadêmico, ele não se sustenta se for apenas uma bolha, ele não vai ser representado como bolha, ele vai ser representado teórico e metodologicamente fundamentado.
Então, para que servem os estudos culturais? Sob o nosso ponto de vista, né? Eles vão servir justamente para não formar a bolha, eles não vão formar a bolha, porque eles vão te dar aí um apoio, tanto teórico quanto metodológico, para que essa pauta identitária, né, se comprove na fundamentação teórica, se comprove na interlocução com as teorias, né, no meu caso dos estudos culturais, com a teoria de identidade, com como é que isso... mas é que o Stuart Hall só escreveu mais, foi sobre negro. Bom, vamos partir, então, do conceito de identidade cultural, vamos pensar, sob o ponto de vista aí das representações aí no nosso campo da comunicação, vamos pensar, então, como decodificam-se as mensagens, como até citou o Marcos em algum momento, né? Vamos pensar na questão da representação discursiva, né? Vamos pensar nisso como... signos na semiótica da cultura, né? Então, assim, acho que o trabalho acadêmico, ele mesmo já já estoura essas bolhas, né? Porque ele só se comprova aquilo que efetivamente for passado, né, através de uma sólida inquirição teórica, né? E esta inquirição teórica feita aí, sob o ponto de vista metodológico, das metodologias aí que temos das diversas análises, eu escrevo sobre análise cultural, né, mas também análise de discurso, de conteúdo, semiótica, o que quer que seja. Então, assim, justamente são essas ferramentas que a gente tem no trabalho acadêmico para não fazer discursinho de bolha. E isso, discursinho de bolha, vai ter aí nas redes sociais, com certeza, e aos montes, né? Mas a gente desmonta isso, e assim, inevitavelmente desmonta, sob o ponto de vista, né, de um rigor metodológico e teórico. Era isso. Não sei se respondi. Sim, muito, muito obrigada. Legal. Então vamos para as perguntas da Érica, que também deve já estar com câmera no braço. Érica. Oi, gente, tudo bem? Eu lendo os dois textos de vocês, primeiro me digam se eu estou viajando ou não, mas eu percebi que tanto o conceito de estrutura de sentimento quanto o de padrão cultural, eles são muito parecidos no que eles representam, né, em termos de análise cultural. Então, a minha primeira pergunta é: estou viajando ou não? É isso mesmo, né? E depois, a Ana falou bastante sobre folhetim. Eu estudei um pouco de folhetim no meu mestrado. Eu gosto muito, é um assunto que eu gosto muito, mas e aí eu queria escutar um pouquinho de vocês, o que vocês acham desse momento que a nossa ficção, tanto a ficção seriada quanto o próprio jornalismo está se tornando uma coisa um pouco mais seriada, esses grandes documentários, podcasts e tudo mais, mas me parece que tem uma influência muito grande norte-americana e tudo mais. Como isso compromete essa análise tanto da estrutura de sentimento ou do padrão cultural, né? Se isso prejudica ou isso é só mais uma camada que agora a gente vai ter que lidar com isso? Acho que o Marcos falou um pouquinho dessa dificuldade de analisar produtos contemporâneos e tudo mais, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês, principalmente puxando esse fio do folhetim, que é um assunto que me interessa bastante. Agora não sei quem começa. Podemos começar pela Ana, que acho que o Marcos começou duas vezes. Uma vez um começou, depois o outro, e agora eu me perdi. Mas, enfim, de quem é a vez de começar. Mas tá, começo eu, sim. Bom, qual a diferença, começar com a questão do padrão, né, e do conceito de estrutura de sentimento, né? Eu acho que o padrão que ele fala é uma questão metodológica, né?
E estrutura de sentimento é um conceito que pode ser operacionalizado metodologicamente, analiticamente, né? Mas a diferença, acho que é isso, é conceitual mesmo. Um é conceito e o outro, né? O padrão, ele diz que, bom, é metodológico, né? Porque ele está dizendo, olha, toda análise começa por, então vamos estudar os padrões, que é quase como uma análise aí, para usar um exemplo da moda, do padrão de um vírus, né? Então, a gente estuda os padrões, né? Como é que se comporta aí um vírus, por exemplo, né? Então, essa questão é metodológica. Estrutura de sentimento é um conceito, né? É um conceito que pode e deve, né? E aí eu citei eu acho que no texto, com certeza, eu acho que eu sou fã da Bonnie Brennan e dessa Sweat Not Melodrama que ela escreve, porque ela vai estudar aí ela diz textualmente, ela diz isso, que metodologicamente, estrutura de sentimento, enfim, ela reconhece estrutura de sentimento como uma metodologia analítica, né? Então, assim, tem esse caráter analítico no conceito, né? Mas a questão do padrão cultural é anterior, né? É uma questão bem metodológica mesmo, acho que se explica. Com relação ao folhetim, sim, eu dizer, é a narrativa vitoriosa desde lá do século XIX até hoje. Acho que a ficção seriada tem, sim, muito a ver. O que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo em termos de estética narrativa mesmo, né? Quer dizer, tem a questão, eu acho que até o Marcos falou sobre isso, mas com outra nomenclatura, né? A questão do clímax, a questão do anticlímax, né? A questão do protagonista, do antagonista, o coadjuvante, quer dizer, então tem personagens, e essas ficções seriadas têm tudo isso, né? São filhas diletas do folhetim, herdeiras, né? De um lado, e as factuais, né? Como eu disse, desse embaralhamento que vem lá daquele momento do romance, né? Quando se fixa mesmo a forma romance, no meu modo de ver, né? Daquele embaralhamento do gênero do factual, né, do factual pegando emprestado as estruturas narrativas do ficcional e o ficcional, né, no caso do Flaubert ali, que eu citei como exemplo, pegando as histórias, as narrativas, né, que compunham as narrativas ficcionais. Então, esse embaralhamento, eu acho que continua tendo, né? Claro que foi se sofisticando, essas narrativas foram se sofisticando, mas eu vejo muito isso que você citou. Agora vejo podcast, né? Por outro lado, tem também nas nossas redes, vai lá no Twitter que tem, e se quiser vai ver na televisão. E no fundo você vai ver que é uma estrutura muito parecida mesmo, em termos de narrativa ficcional, né? Que vai trazer aí, vai sempre trazer essa questão das personagens, que aliás, eu analiso na minha tese de doutorado, que se chamava Síndrome do Protagonista, né? Que era justamente a questão das personagens, né? Como é que você tem uma tipologia de personagens, e como é que você tem funções de personagens, né? Como eu falei, aí você vai ter o protagonista, o antagonista, o coadjuvante, a personagem de apoio, né? Que a personagem de apoio é aquela que vem lá do coro grego, né? Que tinha que repetir as coisas para que o público entendesse, né? Então, aí tem um filme do Woody Allen que é Afrodite, não sei o quê, que traz muito isso, né? Quer dizer, o coro grego conversando com
com o primeiro ator, né? Daí vem o nome protagonista, vem do primeiro ator, que é aquele que se destaca do coro e começa a ter interlocução. Então, assim, essas estruturas dramáticas estão postas aí, né, desde lá do teatro grego, mas elas são solidificadas e, digamos assim, reificadas como a narrativa vitoriosa, como eu digo, através do folhetim. E, sim, as notícias estão isso mesmo, quer dizer, até a cobertura do caso todo, então você vai ver que o menino Henry mancou naquele dia, que no telefone da babá foram descobertas conversas assim, assado. Quer dizer, é uma estrutura narrativa idêntica à ficcional, né? Ela vai eleger a todo momento protagonistas, ela vai eleger a todo momento antagonistas, daqui um pouco é a mãe, é a babá, enfim, vai escolher e vai ter aquele tipo de narrativa em série mesmo, né? Idêntica às séries ficcionais, acho que sim. Até uma coisa meio novelesca, né? Cada dia tem um capítulo novo. Exato. E como foi do caso Nardini, como é de vários casos. Agora a gente está com o rap que caiu, ou foi que caiu do 5º andar, né? Sim. Tem uma estrutura ali. A última que eu ouvi foi que a esposa e uma suposta amante se pegaram no tapa. Eu digo, meu Deus, o cara já está bom. Mas, assim, quer dizer, vai alimentando, né? Vai alimentando o público leitor, né? O respeitável público, com histórias, né? Que não deixam morrer a história principal, né? Que está narrada ali. Então, assim, é uma estrutura por demais parecida com a estrutura ficcional, sim. Marcos, a bola é sua. Vamos lá, Érica. Eu acredito que talvez tenha uma interlocução entre os conceitos, né, de estrutura de sentimento com de padrão cultural, na perspectiva que a ideia de padrão cultural, eu tento definir ali no artigo, recuperar uma definição que eu faço lá atrás, na tese, né? Assim, primeiro que padrão cultural é diferente de um valor cultural, porque ele pode congregar vários valores culturais, e aí eu me valho da definição de uma interlocução com o conceito de imaginário cultural, imaginário social do Cornelius Castoriadis, né? Quando ele vai dizer que ele vai fazer uma analogia com a metáfora do imaginário social, com a metáfora de um magma, né? de um vulcão, que é algo que é fluido, mas, né? Ele se solidifica quando ele tem contato quando ele sai, né? Então, a ideia de padrão cultural assim, envolve um conjunto de valores, de crenças, de linguagens, mas mais do que isso, de um método de produção de sentido na vida cotidiana. Quando a gente lida como a gente lida com os problemas cotidianos na vida cotidiana, né? Isso faz parte de uma lógica cultural mais ampla. Em relação aos boletins, uma coisa não é propriamente meu objeto de estudo, mas sempre me chamou a atenção, né? Eu olhava para alguns produtos culturais, vamos dizer assim, como aquela nem sei se existe ainda, não sei como que eu estou defasado, né? Mas tinha antigamente o Vale a Pena Ver de Novo, o que reproduzia telenovelas, né, que já tinham passado em outros períodos, mas não era qualquer telenovela e não era qualquer período, né? E porque eu tinha a impressão de quanto mais distante ficava, né, essas telenovelas, ficava mais difícil para a emissora colocar na TV aberta, reproduzir algo que estava muito distante do ponto de vista de uma linguagem, de um ritmo narrativo que não condizia mais. E aqui eu não estou falando de personagem, voltando no Moretti, não é uma questão porque os personagens e as cenas não faziam mais sentido, era o próprio jeito de se narrar. Por que não é os personagens? Porque os personagens voltam, às vezes, em releituras. Quantas telenovelas? Por que a Rede Globo
fazia um remake de uma telenovela e não só trazia aquela telenovela novamente, porque os personagens e a estrutura narrativa continuava válida, mas o ritmo de narração, o modo de construção, né, já não tinha mais aderência na vida cotidiana, aquilo não ia fazer. Depois você cria um outro nicho lá num canal específico, na TV fechada, só para circular isso. Mas na TV aberta, que é o local da circulação, né, da disseminação mais massiva, e aqui massiva mesmo cabe, porque a gente está falando de um veículo de uma emissora de massa, né, ela precisa, o modo de construção da narrativa tem que ter algum respaldo, né, e não repito, não é só uma questão do personagem, porque o personagem, né, vai estar aí, o herói, o beijo, o crime, o tiro, mas, né, é o modo de como aquilo é narrado que tem que encontrar algum respaldo. Como a gente estava falando aqui, a Ana estava falando, né, dessas narrativas jornalísticas que acabam sendo contadas e reproduzindo uma estrutura. Mas a gente lembrar lá no Bebê Diabo, no Notícias Populares, lá atrás, ele ficou, salvo engano, 31 dias na manchete, na capa do jornal, né? Uma narrativa, porque ia encontrando, e estava naquele jornal, não estava em outros, porque encontravam aquele modo de narrar, tinha algum respaldo nas pessoas, no ritmo de vida das pessoas, né? O José de Souza Martins, sociólogo, que é um cara que eu uso bastante também, porque fala de vida cotidiana, ele tem um livro chamado Aparição do Demônio na Fábrica, que ele vai falar aí do ABC, aí próximo de vocês, né, no ABC paulista, que ele vai dizer que uma vez começou a circular nas indústrias, né, a lenda que tinha um demônio, mas assim, aquele demônio não era propriamente um demônio, era uma crença que encontrava um respaldo na lógica machista das fábricas, em que as operárias, em determinado momento, não queriam fazer determinadas funções, porque havia uma série de elementos ali que fazia com que a disseminação de uma lenda sobre um demônio na fábrica fazia sentido naquele universo. Não era o demônio em si, mas, tanto que depois o demônio era o burguês dono da fábrica, né? Era o verdadeiro demônio. Então, eu acho assim, então, que a reprodução no formato folhetinesco na contemporaneidade, né, a leitura que a gente tem que fazer novamente está nos ritmos narrativos. Por que determinados... Porque é o modo como ela é contada, né? E mais do que essa estrutura que se materializa em personagens e cenários. Eu acho que mais interessante, não é que não é importante estudar personagens e cenários, mas no meu modo nessa perspectiva que eu tenho feito pesquisa, eu acho que tentar entender os ritmos que faz que naquele determinado momento aquele personagem se torne interessante é mais rico do que a gente ficar, né, tentando identificar as características em si do personagem. E a ideia, não sei se estou me fazendo entender, mas a ideia é como ele está inserido em um contexto em que a sua história ganha uma ritmização que tem respaldo para a nossa vida cotidiana. Sim. Não faz sentido. A questão do Vale a Pena Ver de Novo, eu fiz uma vez um artigo sobre isso. Tem duas coisas. Tem essa questão um pouco do momento, né, que ela foi escrita e tudo mais, mas tem uma questão muito pesada de classificação etária. Então, a maioria das novelas mais antigas, elas não poderiam ser transmitidas nem mesmo no horário que elas foram transmitidas, né? Se você rever, por exemplo, eu estou revendo algumas novelas antigas que estão no Globoplay, Vamp, por exemplo, novela das 7, jamais Vamp não passaria nem na novela das 9 hoje. Saudade do Matosão e do Matosinho. Assistam, gente, é maravilhoso. É horrível, na verdade, é tosca, mas é muito bom. Mas é isso, a classificação etária mudou muito, e então é uma novela que você jamais poderia passar na TV aberta, nem numa novela das 9, né? Então faz todo sentido essa questão do momento mesmo. Obrigada, gente. O Roberto alertou aqui que acho que a gente tem que encerrar quando for no máximo 22 daqui, né, 21 do Mato Grosso do Sul, por conta do horário da plataforma, né, do agendamento.
E o Renan está com uma levantada, eu não sei se é um comentário mais pontual que ele tinha feito no chat ou se é uma pergunta. Não sei, Roberto, se a gente tem tempo para abrir para essa fala dele. Se for bem conciso, sim. Foi sem querer? Quanto tempo, afinal, tem, Roberto? Olha, a gente tem aí 13 minutos. Não, mas o Renan agora colocou que foi sem querer que ele levantou a mão. Obrigado, Renan. Ele tinha feito um comentário no chat, inclusive a gente fez ao mesmo tempo, que o filme que a Ana tinha mencionado do Woody Allen é A Poderosa Afrodite. Isso, Afrodite. Eu sabia que tinha Afrodite, não lembro. Então acho que a gente pode se encaminhar aqui para o encerramento. Queria agradecer então novamente a Ana, ao Marcos, ao Toninho pela organização aqui desse outro ciclo de webinars. Como eu disse na fala inicial, né, a gente tem um interesse muito grande como nome do grupo de estudos narrativos, mas por esse diálogo com teorias que geralmente vêm, né, dos estudos de literatura, para trazer um olhar para a narrativa da comunicação, que em muitos casos os métodos ou teorias da comunicação não trazem os instrumentos, as ferramentas que a gente precisa. A gente tem um substrato bakhtiniano muito forte, né? Mas o ciclo de Bakhtin acho que funciona melhor como argamassa e trazendo tijolos também de outros lugares, assim, colocando também em diálogo outras perspectivas teóricas, outras leituras. E nesse sentido, enfim, enquanto vocês falavam, eu fui encontrando, já vinha pensando, né? Mas fui encontrando alguns pontos de diálogo bem interessantes entre essas eu chamo de perspectivas porque são mais do que teorias, né? São métodos, são um corpo de trabalho também, um corpo analítico também já formado. Para os trabalhos aqui do grupo de pesquisa, né? de boa parte deles, né? Óbvio, alguns mais dialogam mais com os trabalhos de uns. Mas, enfim, eu acho que isso aqui é mais um ponto de partida para a gente também continuar conversando e talvez até colaborando textualmente, né, em outros momentos. Mas queria agradecer muito a vocês, então, e passo a palavra ao Roberto, que vai fazer o encerramento. Tá bom. Antes de passar os agradecimentos e fazer o encerramento, eu quero fazer um merchandisezinho aqui. Convidá-las e convidá-los para o nosso próximo webinar, dia 24 de maio, às 16 horas, com a participação do grupo MobCom, que é coordenado pela professora Camila Escudeiro e professor Luiz Alberto de Farias. E também contamos com a presença do professor Dr. Marcelo Volpato. Quero agradecer profundamente a todas e todos que ficaram com a gente até aqui. Essa participação foi muito bacana, muito interativa. É isso que a gente quer, embora nós tenhamos pouco tempo, mas, enfim, acho que deu para aproveitar bastante. Um enorme agradecimento a Ana Coiro, ao Marcos Paulo e ao Matheus, por termos podido desfrutar da participação de vocês, que abrilhantaram aí, né, o nosso encontro, e por terem também contribuído para o crescimento do conhecimento. Né? Afinal, a gente luta para isso o dia todo. É uma luta insana, mas a gente luta para isso o dia todo. Não é? E quero agradecer também a nossa assistente da cátedra, Nicole Lopes da Silva, que ficou aí nos bastidores nos ajudando também. Não posso deixar de agradecer ao apoio da revista Hermès, CNRS da França, dirigida por Dominique Volton. Eu coloquei o link aí no chat, o link da revista, vocês podem acessar. E agradecer, é claro, né, à Universidade Metodista de São Paulo. E para terminar, eu queria dizer que nesses tempos de dor, de intolerância, de ódio, de negacionismos, acreditamos firmemente que encontros como esse de hoje podem nos trazer um certo alento e também provocar nossas reflexões. A ciência sempre foi e sempre será protagonista nas nossas vidas. E a ela nunca, jamais, nunca podemos dizer não. Viva a ciência, viva a pesquisa, viva a vida, vacina sim para todas e para todos. Muita saúde, paz, fiquem bem e até a próxima. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada pelo convite. Obrigado. Prazer te conhecer, Marcos. Até mais. Tchau, beijos. Boa semana para vocês. Tchau, gente. Obrigada, viu?
Gente, eu já parei de gravar. Se quiser falar besteira agora, a gente tem. Vou falar besteira. Agora estou liberado. Eu ia perguntar também, o Toninho perguntou ali no começo sobre a autorização para gravação. A gente tinha a ideia de, na verdade, não posso dizer a gente, porque eu acho que não falei com ninguém do grupo ainda. Não, falei. Mas a ideia de disponibilizar o vídeo da webinar no YouTube, no canal do grupo de pesquisa. Então, Claro. pode fazer. Eu te passo o link. Marcos acharem. Eu te passo o link. A gente está tentando fazer direto, quer dizer, nessa plataforma aqui e direto no YouTube, na mesma hora, né? Ao vivo. Só que está tendo um probleminha com a plataforma. Acho que talvez a gente não utilize mais o Teams, vamos usar aquela StreamYard, que é bem mais fácil, então a gente vai, mais nos próximos a gente faz isso. Mas assim que ele terminar de gravar, que ele demora um pouquinho, eu passo para você o link, Matheus. Você pode disponibilizar, claro. Aberto a todos. Qualquer coisa que saia errado, a gente diz, não, é que eu sou muito genuína. Ao vivo é sempre assim. Gente, obrigado, então. Marcos, muito obrigado mais uma vez. Ana, beijo. Prazer revê-la. Sempre ótimo voltar a casa. Espero que logo a gente possa tomar uns cafezinhos juntos. Eu estou sentindo falta do cheiro das pessoas. Nossa. É isso. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Um abração para vocês. Obrigado. Obrigada.